Olá! Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. A você, internauta, desejo uma ótima aula e que aproveite ao máximo os seus estudos. Vamos acompanhar? Vamos nessa. Continuando o imposto de renda, aqui é o nosso último sobre o imposto de renda, né? E finalizando o nosso imposto de renda, vamos aqui terminar aquela interpretação jurisprudencial do STF. Veja que a Lei 8.981 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Portanto, prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador algum. Isso decorre da interpretação de que vai se aplicar a lei vigente no final do exercício do ano base. Então, não vai importar, né, aquilo que ocorreu anteriormente. E uma lei futura pode limitar, sim, os benefícios fiscais ou os favores fiscais relativos ao imposto de renda. Assim sendo, meus amigos, vamos aqui fazer uma sinopse do imposto de renda, tratando de todos os seus aspectos: aspecto material, aspecto espacial, aspecto quantitativo, aspecto pessoal e aspecto temporal do imposto de renda. Né? Fazer aí uma sinopse do que tratamos nas aulas anteriores sobre o IR. Primeiro ponto aí, né? Mas antes disso, só resumir, né, aqui, né? O resumo, na verdade, a gente já fez aí do que o STF afirmou, isso aí tá, né, essa frase está deslocada. Então, veja, primeiro ponto aí, aspecto material. O que é o aspecto material? Relembrando, é a hipótese de incidência em si, o núcleo do fato gerador do imposto de renda. Então, o núcleo do fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. Então, a hipótese, o núcleo aí do fato gerador, o núcleo da hipótese de incidência do IR é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, conforme também afirma o artigo 43 do CTN. Ok? Então, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza é o aspecto material do imposto de renda. Aspecto temporal. Imposto de renda à pessoa física. Em regra, né, isso aí é definido em lei, mas em regra no último momento do dia 31 de dezembro de cada ano calendário. O exercício financeiro no Brasil, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso está definido na Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro. Ou seja, aqui no Brasil não há uma limitação, não se faz distinção entre o ano calendário e o exercício financeiro. Isso por quê, Nilo? Em razão de que no Brasil, né, não é que nem países como a Noruega, né, que em determinado período, por exemplo, no inverno, né, não há uma atividade econômica forte. Né? Por quê? Porque há limitação ali em face do forte frio. No Brasil, como as quatro estações do ano são equiparáveis e a atividade econômica funciona normalmente, então se definiu que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aqui no Brasil não há essa diferença entre exercício financeiro e ano calendário. É a mesma coisa, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então veja que em relação ao imposto de renda pessoa física, hoje a legislação estabelece que vai até 31 de dezembro de cada ano. Você faz o ajuste fiscal, né, até a entrega da declaração de ajuste anual até o final de abril do ano posterior. Mas quando você faz essa declaração do imposto de renda, a chamada declaração de ajuste anual, até o final de abril do ano posterior, por exemplo, até o final de abril de 2014, você vai se referir ao exercício financeiro, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro
do ano anterior. Isso até, muitas vezes, quando se faz a declaração do imposto de renda, a pessoa que não é acostumada costuma errar. Né? Você não vai, quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, você não vai declarar aquele valor que você tem atualmente. Né? Os bens que você tem atualmente, no momento da declaração, você vai declarar os bens que você tem ou tinha no final do ano, ou seja, até o ano finalizar, até o último instante de 31 de dezembro. Ou seja, quando você faz a declaração de ajuste anual, você tem que verificar aqueles bens que você tinha em 31 de dezembro do ano anterior. Isso, às vezes, leva a alguns erros na declaração de imposto de renda. Então, o aspecto temporal do imposto de renda à pessoa física é até o último momento de 31 de dezembro. Em síntese, quando você faz a declaração de ajuste anual, a declaração do imposto de renda, você pode fazer ali, normalmente até o final de abril, você vai declarar os bens que você tinha no momento em 31 de dezembro do ano anterior. Agora, em relação ao imposto de renda pessoa jurídica, em regra, no último momento dos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, normalmente aí a apuração é trimestral. Isso não impede que algumas pessoas jurídicas optem por outro tipo, né, de apuração nos termos da lei, mas em regra ela é trimestral. Em relação ao aspecto espacial, que diz respeito ao local de incidência do IR, né, onde o IR e o imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica pode vir a incidir, né, se considera o território nacional, né, renda percebida no país ou o território estrangeiro, desde que, nesse último caso, a pessoa seja residente ou domiciliada no Brasil, aí nos termos da lei. Ou seja, perceba que pode haver a tributação de renda adquirida no estrangeiro, desde que a pessoa seja residente ou domiciliada aqui no Brasil, ok? Quanto ao aspecto pessoal, que diz respeito ao sujeito ativo e ao sujeito passivo do imposto de renda, vamos trabalhar. Em relação ao sujeito ativo, vocês já sabem que a entidade aí que hoje tem competência para fiscalizar, né, e arrecadar o imposto de renda é a União, nos termos do artigo 119 do CTN. Então, o sujeito ativo é a União Federal. O sujeito passivo, em relação ao contribuinte, é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributários. Então perceba que o contribuinte é aquele que é titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, ou seja, é aquele que é titular, aquele que adquire renda ou proventos de qualquer natureza. Todavia, contudo, porém, a lei pode estabelecer como responsável tributário, né, uma pessoa jurídica, por exemplo, um empregador, né? Pode estabelecer uma pessoa física como responsável tributário. Então, perceba que o contribuinte é sempre o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. É aquele que adquire renda. Se você trabalha numa universidade, se você trabalha numa empresa, você adquire renda, aquele pagamento da sua remuneração, você é o contribuinte. Mas isso não impede que seu empregador seja responsável tributário, ou seja, que a lei atribua a função de pagar o tributo a outra pessoa, que é o responsável tributário. Então, o contribuinte, isso que é bom que fique firme na sua cabeça, é sempre aquele que adquire a renda, mas isso não impede que a lei estabeleça outras pessoas como responsáveis tributários, porque o sujeito passivo é o contribuinte ou o responsável tributário, nos termos do nosso querido artigo 122 do CTN, 121 do CTN. Por fim, trabalhando aí com o aspecto quantitativo, vocês sabem que o aspecto quantitativo é a base de cálculo e a alíquota do tributo.
no que concerne ao aspecto quantitativo, é a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo, nos termos aí do artigo 45 do CTN, é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributários. Veja que a legislação é clara, que a base de cálculo pode ser real, arbitrada ou presumida. A base de cálculo real é aquela que efetivamente adentrou, né, ao patrimônio do contribuinte. Ou seja, você adquiriu R$50 mil e essa é a base de cálculo real, né? A base de cálculo arbitrada, essa base de cálculo acontece quando a pessoa não cumpre com suas obrigações tributárias acessórias. Se você fazer a leitura do artigo 148 do CTN, né, que trata ali do lançamento por arbitramento, que é uma modalidade de lançamento de ofício. Veja que o lançamento por arbitramento não é uma modalidade autônoma de lançamento. O lançamento por arbitramento é uma espécie de lançamento de ofício e assim é considerado pelas bancas de concurso público. Isso é importante que você saiba, né? Só temos 3 espécies de lançamento. Lançamento por homologação, lançamento por homologação nos termos do artigo 150 do CTN, lançamento de ofício e lançamento por declaração nos termos do artigo 147 do CTN. O lançamento por arbitramento, que está no artigo 148, ele é uma espécie de lançamento de ofício. E ali é o caso de arbitramento da base de cálculo. É exatamente quando o contribuinte deixa de cumprir com suas obrigações tributárias acessórias. Ou seja, por exemplo, ele não faz a declaração do imposto de renda. Então, nesse caso, pode sim a Receita Federal, o auditor fiscal, arbitrar a base de cálculo. Mesmo o auditor fiscal arbitrando a base de cálculo, isso não impede, né, que o contribuinte conteste em processo administrativo ou judicial essa base de cálculo. Mas essa base de cálculo aí, ela é arbitrada. E também existe a base de cálculo, como você estudou comigo, a presumida, que acontece no imposto de renda pessoa jurídica. Pode o contribuinte, pessoa jurídica, optar por uma base de cálculo presumida nos termos da lei. Ok? Beleza? Então, veja que a base de cálculo do IR é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou proventos tributáveis. Perceba também, meus amigos e minhas amigas, que em nenhum momento a legislação estabeleceu como base de cálculo a renda bruta. Renda bruta não equivale a montante real ou a montante presumido ou a montante arbitrado de renda ou proventos de qualquer natureza. Não, a legislação não estabelece a renda bruta como base de cálculo do imposto de renda, como você viu que foi cobrado naquele concurso de procurador da República, e também a nossa querida Fundação Carlos Chagas adora colocar isso na sua prova. Perceba, em síntese, base de cálculo é sempre o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou proventos de qualquer natureza. Nunca a renda bruta, ok? Por fim, a alíquota é aquela que é fixada na legislação federal e ela pode ser alterada ano após ano. Vocês sabem que as alíquotas do imposto de renda normalmente elas são alteradas, mas elas devem ser progressivas. A alíquota do imposto de renda, a Constituição estabelece como critério obrigatório da alíquota a progressividade, isto é, quando se aumenta a base de cálculo, se aumenta a alíquota. Aumentou a base de cálculo, aumentou a renda adquirida, necessariamente tem que existir uma progressividade de alíquotas no imposto de renda, mas a sua definição é estabelecida pela lei aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, ou seja, pelo Congresso Nacional. Um forte abraço e até daqui a pouco com o nosso querido IOF.